Vamos iniciar o segundo bloco, quando serão feitas perguntas da entidade. Gostaríamos de cumprimentar o magnífico reitor presente, professor. Prazer a presença do nosso sócio há muito tempo da DUFEP. Muito obrigado por sua presença. Então agora vai ter uma pergunta da DUFEP e depois eu do Centro-FEP. Senhores candidatos, a DUFEP questiona o seguinte: onde é que estão no projeto dos senhores melhorias efetivas nas condições de trabalho dos docentes? Melhorias efetivas, considerando gabinetes, sala de aulas adequada, não é possível dar aula para 770 alunos sem microfone, tá? E as condições de acessibilidade e segurança do campus. É essa a pergunta que a entidade faz. Pela sequência, primeira resposta do professor Pierre, 3 minutos. Obrigado, professor Jaime. Bom, com relação à questão da qualidade de trabalho dos professores aqui, eu até coloquei inicialmente alguns dos pontos. Em relação à sala de aula, o professor Jaime colocou bem, nós temos salas de aula hoje superlotadas, salas de aula sem ar-condicionado, sem projetores em muitas delas, fazendo com que o professor perca muito tempo, inclusive da aula, para colocar seu retroprojetor, sem apoio acadêmico. Então, nossa primeira proposta é a instalação de ar-condicionado e projetor em todas as salas de aula da universidade. Isso não é uma coisa impossível para o UFPE, metade delas já possui, e o restante seria feito no primeiro ano de mandato. Então, a sala de aula, em relação a isso, vai ter condições de trabalho. A questão do gabinete de trabalho, isso é preocupante em 2 centros principalmente. No Centro de Artes e Comunicação, esse é um problema sério, e também no Centro de Saúde. Então, nesses 2 centros, a única expansão física que nós estamos prevendo para os 4 anos, que a ideia nossa é manter o que tem, são a expansão desses gabinetes de trabalho nesses 2 centros, garantindo gabinete individual para os professores. E também a construção da sede das empresas júnior. Essas são as 2 obras que nós pretendemos fazer. Com relação à questão do trabalho, eu acho também importante que a gente diga sobre o salário dos professores. Não cabe ao reitor da universidade aumentar salário, mas essa universidade pode fazer muito. Aqui na UFPE nós temos um problema sério, que é a questão da progressão funcional. Nós acabamos nos complicando por nós mesmos para fazer essa progressão. Você passa 2 semanas juntando papel, isso vai para um professor, para um grupo de 3 professores do seu departamento ficarem contando os pontos. Aí isso vai depois para o centro, para mais 3 professores ficarem contando pontos. Aí isso vai lá para a reitoria, para mais professores ficarem contando pontos, professores que poderiam estar pesquisando, na sala de aula. Então, isso é perda de trabalho. E isso fez com que a universidade tivesse, nas suas faixas, um dos salários médios mais baixos. E do Brasil, no caso, por faixa, adjunto, assistente. E isso pode ser facilitado. Nossa proposta é a da progressão automática pelo SIGA. Isso já vem sendo feito em algumas universidades do país, contabilizando os pontos, porque muitas das informações a própria universidade já possui. Então, não faz sentido que a universidade peça essas informações novamente. Então, a ideia nossa é a implantação dessa política de progressão funcional, que pode fazer com que essa universidade aumente o salário dos seus servidores, tanto os professores como também os técnicos. 30 segundos. Nesse caso, a nossa proposta principal para os professores é essa progressão funcional e automática pelo SIGA. E também melhorar, eu acho que já me falou a questão da acessibilidade, essa universidade, um deficiente físico não pode entrar, porque aquelas catracas não permitem. Então, é transformar esses prédios nossos em prédios em que nós tenhamos acessibilidade, porque tem prédios novos sendo construídos, como aquele da área 2, que não tem o acesso para o deficiente físico. Obrigado. Professor Anísio Brasileiro. Condições de trabalho. Nos últimos 8 anos, a UFPE avançou enormemente. Nós temos uma força de trabalho hoje consolidada. Contratamos 874 novos docentes, professor Jaime, e um número semelhante de servidores técnico-administrativos. Fizemos reestruturação nos critérios da progressão horizontal e vertical, de maneira que você possa passar mais rapidamente de adjunto 1 para adjunto 2, podendo chegar associado. A UFPE tinha, há 7 anos e meio atrás, quando o professor Amaro assumiu, 2% de professores titulares.
ele deixará o seu mandato em outubro com 9% de professores titulares, o que representa um avanço muito grande no reconhecimento de todo um trabalho dos professores da universidade. A universidade muito avançou nas condições de segurança, em primeiro com a valorização da segurança institucional, com a valorização e a motivação de 300 servidores vigilantes, com a contratação de equipamentos, fardas, veículos e com a modernização do sistema de articulação com a polícia militar e de segurança tanto interna quanto na área externa do campus. Mas nós vamos fazer muito mais. Nós vamos concretamente, do ponto de vista da infraestrutura física, garantir gabinete para todos os docentes, da mesma forma condições de trabalho para todos os técnicos administrativos. Isso será possível porque nós temos mais de 100 obras em andamento, porque nós reestruturamos a prefeitura para contratar engenheiros e arquitetos, porque os blocos compartilhados, a faculdade de medicina construída, o biotério construído, as novas instalações do centro de educação e dentre outros propiciarão a reorganização dos espaços físicos e a melhoria das condições de trabalho para todos. Da mesma forma, o núcleo de apoio ao pesquisador e as políticas voltadas para editais que possibilitem todos participarmos de editais nacionais e locais. Da mesma forma, nós temos uma preocupação muito grande com a qualificação e com a carreira. Uma vez eleitos na Andifes, nós queremos assumir um compromisso de irmos para a comissão de plano de cargos e salários, para a comissão de recursos humanos, para, em articulação com a Andifes e com a Fazubra, nós possamos defender melhorias na carreira. Concretamente, nós vamos trabalhar, como estamos fazendo, na criação de doutorados interinstitucionais, como que nós temos em enfermagem, em Vitória e em Recife com a Federal do Ceará. Da mesma forma, nós vamos fortalecer a graduação e a pós-graduação para que, juntamente com a qualificação, com os mestrados profissionais para os servidores, para que nós tenhamos uma universidade cada vez mais forte, cada vez mais comprometida socialmente, ofertando um ensino de excelente qualidade para todos os estudantes que adentram nela por seu mérito próprio. Obrigado. Professor Gilson, 3 minutos. Bem, nós temos na nossa Universidade Federal de Pernambuco um corpo docente de extrema qualidade, um corpo docente capacitado, competente e que necessita realmente uma melhoria nas suas condições de trabalho. E é importante que nós possamos criar grupos de trabalho que pesquisem toda essa situação da infraestrutura nossa, para que então possamos colocar adequadamente condições de trabalho para os docentes, que eles possam desenvolver com tranquilidade o seu papel na universidade, no ensino, na pesquisa e na extensão. Há um ponto importante que quero frisar: o nosso programa já está na internet e nele está contemplada contemplada a resposta à pergunta da DUFEP. Nós, além da infraestrutura local, porque sabemos que são vários os locais aqui na universidade onde os docentes não têm salas de aula. E é importante que eles tenham não só a sua sala, não sala de aula, a sua sala de trabalho com condições adequadas de trabalho. Climatização, pontos de TI, ponto telefônico, onde ele possa desenvolver na plenitude toda a sua capacidade e toda a sua competência como docente. Além disso, é preciso dar também condições funcionais a ele. Por exemplo, uma progressão funcional automática pelo SIGA. Nós temos uma plataforma SIGA que não é utilizada para isso. Então, nós precisamos usar essa ferramenta para facilitar a vida dos nossos docentes. Nós precisamos implantar uma carreira em W que valorize o ensino e a pesquisa e a extensão no mesmo patamar de igualdade com a gestão, e não ter uma gestão, a carreira em Y, onde a gestão se contrapõe
à pesquisa e ao ensino. Nós precisamos avaliar o corpo docente, o quantitativo do corpo docente, para que nós possamos ampliar e dar essas condições normais para que os nossos professores possam, com 30 segundos, exercer as suas funções. E, finalmente, em relação à acessibilidade, eu, como médico, acho que nós estamos muito aquém das condições de dar essa acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência. E isso é uma lei, e lei é para ser cumprida. Portanto, é algo que deve ser implantado de imediato na nossa gestão. Obrigado.